Fala galera, boa tarde. Espero que tenham feito uma excelente prova da UERJ hoje. Vamos fazer aqui algumas correções e ponderações, né, sobre as questões de biologia. Então vamos lá, a primeira questão aqui lá no texto base, né? Ele falou ali sobre lixo sendo jogado na Baía de Guanabara e especificamente falando de uma poluição por microplásticos. Tá legal? E em microplástico a gente geralmente tem ouvido falar, né, por resíduo de embalagens plásticas. Pô, a gente fala do glitter e tal. E uma parada que às vezes passa batido pela gente é falar do microplástico presente aqui, ó. Na nossa roupa, cara. Principalmente roupas feitas de poliéster, tá? Poliéster não é um tecido de origem animal, não é um tecido de origem vegetal. É um produto que vem lá do petróleo, tá? Vem lá igual o plástico. Então esse poliéster, né, no processo de lavagem ali da roupa ou até o descarte inadequado dessas peças, ele acaba liberando, ó, microplásticos. Então aqui eu trouxe até uma reportagem que saiu uns 5 aninhos atrás ali no G1, falando desses microplásticos que vão aparecer, né, após a lavagem de roupas e que estão se espalhando legal pelo oceano. Então, dadas essas condições, né, esses microplásticos também podem aparecer relacionados, né, ali à bioacumulação. Eles são, né, ali englobados por membros do plâncton. Aí os peixinhos menores vão e comem esses membros do plâncton. Peixes maiores vão e comem menores, até que chegam nos grandes predadores. E muitas vezes o final dessa cadeia aqui que a gente está vendo somos nós, os seres humanos, né? Porque a gente come esses peixões. Então acaba que volta pra gente. Mas voltando para a questão, gabarito letra A, tecidos de fibras sintéticas, tá legal? Ah, é algodão? Não. É lã? Não. É sintético, que é principalmente o poliéster, tá legal? Se a gente falar aqui, por exemplo, de adubo de origem orgânica, pode ser um outro tema aí para uma futura prova, né? Porque isso aqui vai ter a ver com a eutrofização. Resíduos de metais pesados, a gente pode falar também um pouquinho de bioacumulação, tá legal? E radiação, pô, aí tem inúmeras abordagens que a gente pode ter a partir disso, tá? Questãozinha de osteoporose, né? Falando aqui sobre mulheres na menopausa. E aí fala que essas mulheres têm uma tendência maior a sofrer osteoporose, que gera ali um enfraquecimento dos ossos e por aí vai. Cara, quando a gente fala de mulheres na menopausa, a gente está falando do encerramento dos ciclos menstruais que essa mulher vai ter, né? As mulheres, elas nascem com as quantidades de ovócito que elas vão ter para a vida inteira. Então, chega um momento que esses ovócitos acabam. E o estrogênio é um hormônio que vai ser produzido a partir da maturação do folículo, né? Ali onde vai estar o ovócito. Então, as células desse folículo são as principais responsáveis pela liberação de estrogênio. Rodrigo, são as únicas? Não, porque eu não tenho ovários e se eu pegar ali, eu vou ter uma quantidade de estrogênio no meu corpo. É normal. Então, outras regiões do corpo também produzem esse hormônio, mas a maior parte vai vir aqui do folículo ovariano em crescimento. E aí, cara, se esse folículo ele para, né, não tem mais para ser desenvolvido, a quantidade de estrogênio cai. E qual a relação? Lá no tecido ósseo, a gente vai ter algumas células, né? Células que vão ser responsáveis pela formação do tecido ósseo e células que vão ser responsáveis pela degradação desse tecido. Às vezes para você mandar cálcio para o sangue, porque você está com pouco cálcio. Às vezes para você renovar e tirar um tecido ósseo velho e produzir um novo. Mas essas células aqui, elas são controladas pelo estrogênio. Então o estrogênio ele vai controlar a ação do osteoclasto. Sem o estrogênio, a gente vai ter uma destruição muito grande da matriz óssea. E aí vai ficar com um osso poroso, como é o exemplo aqui, né, do caso da osteoporose que a questão botou para vocês. Então, gabarito, letra B. Rodrigo, calcitonina. Calcitonina aumenta a matriz óssea, tá? Então, não estamos falando dela. Progesterona. Progesterona vai ter a ver ali com o espessamento do endométrio. E testosterona vai ser um hormônio mais relacionado, por exemplo, à massa muscular. Então, só sobrou pra gente a letra B. Questãozinha 37. Diversos insetos apresentam um metabolismo mais intenso do que os demais artrópodes, o que se explica, dentre os fatores, pelo seu sistema de respiração traqueal característico. Nesses insetos, as traqueias transportam oxigênio diretamente para o seguinte componente. Cara, moleza, né? Quando a gente pensa ali em artrópodes que vivem na água, como é o caso dos crustáceos, eles vão fazer uma respiraçãozinha branquial. Mas nos insetos específicos, a gente vai ter respiração traqueal. Cara,
A respiração traqueal são basicamente vários buraquinhos que esses insetos vão ter ao longo do corpo deles, que levam o oxigênio direto para as células do corpo dele. E se a gente pensar, o oxigênio vai ser um reagente necessário para a respiração celular. Quanto mais oxigênio, mais rápido esse processo acontece. Quanto mais rápido esse processo acontecer, mais energia a gente vai ter. Isso explica um pouco porque esses insetos são tão rápidos, cara. Já tentou pegar uma mosca? Não é uma parada fácil de fazer, ok? Então, esses insetos, a classe dos insetos em si, elas têm essa respiração diferentona que é a respiração traqueal, que joga o oxigênio direto para as suas células, tá legal? Não vai ter lá na hemolinfa, o sangue, entre aspas, dos insetos, eles não vai ter relação com o transporte de oxigênio, tá legal? Então, ali quando tu pisa na barata, sai aquele líquidozinho branco dela, nojento, aquilo ali não tem a ver, a hemolinfa não tem a ver com o transporte de oxigênio. Pode transportar outras coisas, mas oxigênio não, porque ele vai ser transportado direto pelas traqueias até as células desses animais. Gabarito letra A. E fechando mais uma questão, tá legal? Essa daqui pegou uma galera porque ela estava usando umas palavras meio complicadas, né? De acordo com o estudo, parte dos filhotes de micos da espécie, não vou falar porque eu não sou maluco, originados por meio dos espermatozoides e seus genitores masculinos, possuem gametas com material genético idêntico ao dos seus tios, sendo esses irmãos gêmeos dizigóticos dos seus genitores masculinos dos filhotes. Meu Deus, que loucura! Trata-se de uma condição genética denominada... Cara, palavras difíceis, né? Vamos falar o que são elas? Hibridismo. Cara, quando você fala de hibridismo, tu pode estar relacionando tanto lá com, segundo a lei de Mendel, né, duas características, mas também com a formação de híbridos, que é quando eu junto aqui, ó, pego um ser vivo de uma espécie, o de outra, eles vão cruzar, não vai ter ali um isolamento reprodutivo pré-zigótico, ou seja, vai formar um zigoto, esse zigoto vai ser viável, ele vai nascer, e a gente vai ter aqui um que a gente chama de híbrido. Uma característica maneira é que esses híbridos geralmente eles são inférteis, tá legal? Então eu juntei aqui duas espécies diferentes, cruzei e produzi um híbrido. É isso que a questão fala? Não, né? Paralelismo. Cara, quando a gente fala de paralelismo, são características que em linhagens diferentes elas evoluem semelhante, elas evoluem em paralelo. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, ó, o equidna, tá? E o ouriço pigmeu. Ambos vão ter aqui ó, o corpinho cheio de espinhos. Então, são linhagens diferentes que deram origem ali à mesma característica, tá? Olha aqui comparando, ó. A gente tem aqui uma florzinha ancestral que ela é violeta, né, roxinha. E aí, em duas linhagens diferentes, essa florzinha sofreu ali um processo evolutivo que fez ela ter ali as pétalas brancas. Então, é algo em paralelo, tá legal? Quimerismo, já volto no quimerismo. Polimorfismo. Então, a gente vai ter ali um único gene determinando ali diferentes possibilidades para uma única característica. Então, geralmente a gente vê lá A ou B, verde ou amarelo, no caso da ervilha. Aqui é um único gene ali que vai determinar, ó, nesse exemplo desse caramujozinho, ó, essa infinidade diferente de padrões de coloração ali, né, para a concha deles. Se a gente fala também de polimorfismo na gente, a gente poderia estar falando dos grupos sanguíneos, né? A gente tem ali 3 opções diferentes para o mesmo gene, tá legal? E quimerismo é quando a gente vai ter ali um ser vivo, um organismo, que vai ser formado por materiais genéticos diferentes. Então, é comum a gente ver isso aparecendo, às vezes, relacionados a gatinhos, né? Então, quando a gente tem aqui um organismo desse, ele vai ter ali, dependendo de onde eu analisar, 2 materiais genéticos diferentes. Ele foi formado ali, provavelmente, num processo onde eu tinha 2 zigotos, que foram originados de processos de fecundação diferentes, e esses zigotos acabaram se juntando. Então, quando a gente fala de algum organismo que tem um pedaço ali, uma parte dele com um DNA diferente, a gente está falando de quimerismo. E no caso dessa questão, ele possui gametas com material genético idêntico ao dos seus tios. Ou seja, é diferente deles e idêntico a de outro organismo. Portanto, gabarito letra C, quimerismo. Tá? Isso é um conceito mais complicado. Recomendo até para a galera aí que for fazer discursiva, dar uma olhada nisso. Quimerismo, mosaicismo. São conceitos mais complicados que às vezes podem pintar assim do nada, tá legal? E 42, cara, beleza. Tinha ali o textinho, né, falando do arsênio, e fala que o arsênio pode inibir a enzima piruvato desidrogenase, que converte o piruvato em acetil-CoA. E aí vamos lá. Cara, a gente vai ter ali na respiração celular a glicose, que vai ser quebrada em piruvato. Esse processo aqui eu chamo de glicólise.
Depois esse piruvato vai ser oxidado e vai dar origem ao acetil-CoA, tá? Esse esqueminha aqui dá até um renhinho, porque nesse processo aqui já vai ser liberada uma molécula de CO2. Depois esse acetil-CoA vai participar do ciclo de Krebs, tá legal? E depois a gente vai ter lá a fosforilação oxidativa. Todos esses processos aqui dando origem a ATP. Tá legal, então se eu inibo o piruvato de virar o acetil-CoA, eu vou inibir as etapas que vêm em sequência. Dentre aqui as opções, as etapas que vêm em sequência poderia ser tanto o ciclo de Krebs, né, quanto a fosforilação. Como ele botou só o ciclo de Krebs, gabarito letra B. Tá legal? Ciclo de Calvin, tem a ver? Não. Fotossíntese, cara. Fermentação lática e acética, pô, tem a ver. Metabolismo energético, legal. Só que esses processos acontecem aqui, ó, tá? Vai ser uma outra via onde eu vou utilizar esse piruvato, eu não vou terminar de quebrar essa glicose para produzir energia. Então, não tem a participação do acetil-CoA na fermentação, tá legal? Então, gabarito aqui, letra B. Ok, gente? Espero que vocês tenham feito uma excelente prova, né? Espero que vocês tenham conseguido atingir o conceito que vocês imaginavam e pretendiam atingir, tá? Valeu, gente. Bom domingo e até a próxima.